Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Sim, um tempo com Deus que é maravilhoso. Quando a mãe de Sansão perguntou, com quem eu falo? E ele disse, o meu nome é maravilhoso. Ele se apresentou como maravilhoso. Sabe por quê? Porque maravilhoso é aquele que faz sinais, prodígios e maravilhas e só o nosso Deus pode realizar estes prodígios. Ele é maravilhoso porque Ele é bom, Ele é maravilhoso porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Agora, nós temos uma experiência muito interessante registrada em João capítulo 6. Em João capítulo 6, Jesus ele passa o dia todo ensinando a multidão, muito feliz porque Jesus amava entregar este pão vivo que desceu dos céus, a sua própria presença e a palavra, que ele é a palavra. Então ele estava entregando a palavra a cada uma daquelas pessoas. Aquelas pessoas não pensavam em comida, elas estavam tão atentas a tudo que Jesus estava falando, que elas só perceberam que não teriam que comer quando o estômago começou a doer, quando elas sentiram uma fome extrema. Jesus, olhando aquela situação crítica, porque tinha homens, tinha mulheres, tinha crianças, tinha idoso, ele falou com um dos seus discípulos, Filipe, e jogou o problema para Filipe, sabendo já qual é a solução. Mas está escrito em João, capítulo 6, no versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Jesus, ele fez este comentário já sabendo o milagre que aconteceria, mas ele estava treinando os seus discípulos para viver maravilhas. A mente deles precisava ficar acostumada com o maravilhoso, mas a mente dos discípulos era como a nossa mente, uma mente limitada, uma mente que só enxerga o problema, só enxerga o aqui e agora. Então, quando Jesus deu a Filipe lançou o problema sobre Filipe, Filipe olhou para o bolso, viu que não tinha dinheiro. Filipe olhou ao seu redor, à direita, à esquerda, à frente, atrás, e viu que era um lugar descampado, lugar que ele tão bem conhecia. E ele disse, bom, não tem solução. Eu não tenho dinheiro, e mesmo que tivesse, teria que ser uma fortuna, então não dá, não tem solução, Jesus. Melhor, cada um cuida de si. Filipe olhou para todos os lugares. Filipe olhou para o bolso. Filipe olhou ao seu redor. Filipe só não olhou para as mãos de Jesus. Filipe só não olhou para Jesus, aquele que estava falando com ele. É assim que muitas vezes você entra no seu período de oração. Você entrega a sua oração, você escreve até aqui nos comentários seu pedido de oração, mas você só enxerga o problema. Você não enxerga a mão de Jesus agindo no seu problema. Você vê que você não tem o dinheiro para pagar o remédio, você vê que os médicos não têm solução para o diagnóstico que você recebeu, você vê a tua conta bancária vazia e olha para as dívidas, você só olha para o problema. Mas o Senhor Jesus está te convidando para olhar para a mão dele, para olhar para ele, porque só ele tem a solução. Quando você já esgotou todas as possibilidades, ele é o único que tem a solução. Bom, Filipe só olhou para o problema. Agora, André, ele teve um olhar um pouquinho mais amplo, porque Jesus queria tirar o olhar limitado dos discípulos para que os levasse a pensar com a mente de Cristo. Filipe não conseguiu. Agora, quando você olha para André, olha o que está escrito no versículo 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Ele foi um pouco melhor do que Filipe. Ele mostrou, olha, eu estou vendo, meu bolso está tão vazio quanto o de Filipe. Estou olhando aqui ao redor, também como Filipe não tem nada. Mas eu dei uma olhadinha e vi que um menino, ele está chegando aqui para apresentar o lanche dele. E o lanche dele é tão pequenininho, mas é só isso que tem, Jesus.
Então, ele olhou um pouquinho além de Filipe. André teve um olhar um pouquinho melhor, um pouquinho mais de fé. Mas Jesus, o bom é que Jesus não reprovou nem Filipe nem André. Ele só estava querendo preparar aqueles 2 discípulos. Então, ele falou, tudo bem, muito bem, André, traz aqui para perto de mim este pouco que você está dizendo que não vai adiantar de nada. O pouco nas minhas mãos é muito. Um pouco de oração e Jesus faz muitas coisas. Um pouco de fé, como um grão de mostarda, e grandes montes vão ser removidos. Então, ali, André levou aquele garotinho até Jesus. Jesus não olhou para o bolso. Jesus não olhou para o redor, sabendo que nada tinha. Jesus, ele olhou para aquilo que era pouco diante dos olhos dos homens, mas que ele ia transformar em sobra, iria sobrar muito, iria multiplicar, e que seria um grande milagre, conhecido como o milagre da multiplicação. E a oração de Jesus, ele estava ensinando os discípulos, foi uma oração de fé. Por quê? Porque ele agradeceu. Ele agradeceu o quê? O pouco? Não, ele agradeceu a multiplicação. Ele agradeceu porque o milagre estava acontecendo. Jesus mandou que toda aquela multidão que estava agitada sentasse e que fosse compartilhado e que fosse dividido porções de milagres para cada um. Ninguém ficou sem a sua porção de milagre. O que eu quero te dizer é que hoje o Senhor diz para você que está em desespero, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não olhe para o problema, não olhe para o teu bolso, não olhe para pessoas que não podem te ajudar, olhe para mim. Eu sou a solução de todos os teus problemas. Eu libero o milagre sobre a sua vida. Não teve uma pessoa que não foi tocada pelo milagre. Havia uma grande multidão. Não havia, era homem, era mulher, era criança, era idoso, eram todas as pessoas, todas as faixas etárias, todo tipo de pessoas, pessoas ricas, pessoas pobres, cada uma delas que obedeceu o que Jesus disse, sentem-se na grama, porque vocês vão receber o milagre. Eles creram, eles se sentaram. Se eles não crescem, eles poderiam ter dito, eu vou sair correndo para ver se eu acho algum lugar para comprar pão. Eu vou até um vilarejo antes que chegue essa multidão e acabe. Eu vou correr. Não, o mais extraordinário é que a multidão toda, ela obedeceu à ordem de Jesus. Todos se sentaram. E porque todos obedeceram? Porque todos creram. Todos receberam uma porção de milagre. E sobrou. Por isso, você que está aqui, neste momento, em oração, sente-se agora na presença de Deus. O que é sentar? Aquietar. Acalme-se. Que a paz de Deus entre agora no teu coração. Porque você vai orar e você vai receber uma grande porção do milagre de Deus. E olha que no cesto, quanto mais saía, mais tinha. Sobraram muitos cestos. Deus vai mostrar para você que existe milagre todos os dias. Por isso que ele te ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois ele ensina o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Então fala, Senhor, dá-me o pão de hoje. Dá-me a porção de milagre que eu preciso para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muitos chegaram aqui neste momento de oração, como aquela multidão, cansados, esgotados, com fome de justiça, com sede da tua presença, Senhor, em desespero, em angústia, pelos mais variados problemas. Não importa a gravidade, não importa o tamanho do problema, importa o tamanho do meu Deus, importa o tamanho do poder do meu Deus. O Senhor é o poder, o Senhor não tem poder, o Senhor é o poder. Manifesta o teu poder de cura, de libertação, o teu poder de restauração. Senhor, enxuga as lágrimas daqueles que estão em desespero, fortalece aqueles que estão desanimados. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que todos receberão uma porção de milagres, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Que você receba esta porção de milagres não só hoje, mas todos os dias, todas as vezes que você se aquietar diante do Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe e até daqui a pouco.